Nesses próximos domingos, então, nós falaremos sobre o milagre das 7 milhas. Falaremos das últimas palavras de Jesus na cruz. E esse caminho de 7 milhas é o caminho que eu e você trilhamos hoje, até que o Senhor venha, diga amém. E nós ansiamos, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Mas até que Ele venha, eu e você vamos cumprir aquilo que Ele determinou para nós. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo ou acompanhe aqui no telão. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Isso é Jesus perguntando para eles. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estávamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram com exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Queridos, aqui já era domingo, creio eu, final de tarde. Já fazia 3 dias que Jesus tinha sido entregue, morto e crucificado naquela cruz. E aqueles discípulos estão voltando para Emaús, e nesse caminho onde a palavra de Deus diz que eram uns 10 a 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, 7 milhas de caminhada, e Jesus aparece ali e começa a caminhar ao lado deles. Aqueles discípulos, a palavra fala que eles estão tristes, pois eles achavam que Jesus era aquele que ia ressuscitar, ia redimir todo Israel, o Salvador, aquele que liberou uma promessa que estaria conosco até o fim dos tempos. Quem recebeu essa promessa aqui, diga amém. Assim eram aqueles discípulos a caminho de Emaús. A palavra fala que enquanto eles caminhavam, Jesus ia falando, aí Jesus começa a trazer as profecias do Antigo Testamento, desde Moisés, tudo que haveria de acontecer. Só que eles estavam com os olhos espirituais tapados, mas a Bíblia fala que o corpo daqueles homens queimavam, eles sentiam algo queimar dentro deles. E assim é como eu e você hoje, caminhando essas 7 milhas até que Jesus venha. Muitas vezes nós passamos por momentos de tristeza ou desânimo, e a gente está caminhando triste e dizendo assim: cadê Jesus que estava comigo? Cadê Jesus que falou que tinha uma promessa para a minha vida? Cadê aquele Jesus que eu ouço domingo após domingo na igreja? Cadê aquele Jesus? E Ele está do seu lado dizendo assim: ei, eu estou com você. Será que você não entende? Muitas vezes eu e você não discernimos a presença de Deus, e se tem algo muito gostoso de discernir e viver, é ao lado da presença de Deus. Eu amo viver ao lado da presença de Deus. E eu e você está como esses 2 homens, esses 2 discípulos, caminhando, tristes,
sem reconhecer a presença. A palavra fala que Jesus aparece andando com eles e eles não o reconhecem. Ele apareceu para Maria. Maria achou que era o zelador do espaço onde Jesus estava ali. A Maria não reconheceu Jesus. Quantos de nós muitas vezes não reconhecemos Jesus ao nosso lado? Ei, a promessa foi Ele quem deu: eu estarei com vocês até o final desse tempo. É uma promessa, foi Ele quem diz, não sou eu, pastor, quem está dizendo. É o próprio Deus, o Verbo encarnado, dizendo para mim e para você: eu estou com você, eu não vou te abandonar. A Bíblia fala: pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mas eu, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Tem gente caminhando, dizendo que entregou a vida para Jesus e se sentindo abandonado. Por isso que eu falei que essa noite é uma noite de rendição a Jesus. Muitas pessoas vão entregar de fato as suas vidas para Jesus, entregar o controle das suas vidas para Jesus. Hoje haverá reconciliamentos com Jesus. Tem pessoas que entregaram suas vidas para Jesus lá atrás, mas têm vivido uma vida distante dele. Hoje é dia de reconciliação. Deus te trouxe aqui para isso. Essa palavra vai mexer com você. Ela tem falado tanto comigo. Hoje foi muito especial. E precisamos entender o peso e a importância dessa jornada de 7 milhas, em que Jesus detalhadamente fala sobre as profecias descritas sobre ele, e nos lembra da nossa própria caminhada. Foi nessa jornada que os 2 viajantes começaram gradativamente a entender Jesus, culminando a uma visão miraculosa do Senhor ressurreto. Foi nessa caminhada. E por que isso é importante para mim, pastor? Porque eu e você estamos nessa mesma jornada, diga amém, esperando a volta dele. Aqui era domingo, 3º dia, eles esperavam a volta de Jesus. E às vezes você olha para o mundo do jeito que está, fala: meu Deus, cadê Jesus que não volta? E ele está assim: calma, que está tudo sob controle. O governo está sobre os meus ombros. Fica em paz. Esse é eu e você. Precisamos entender essa grandeza da soberania de Deus. Todos nós temos uma jornada de 7 milhas em nossa própria caminhada. E para essa jornada de 7 milhas que estamos começando juntos, iremos marcar nossas milhas com as palavras de Jesus na cruz. Essas palavras vão mexer com você. Vão mexer com você, porque é algo que vem da parte de Deus. É sexta-feira santa, Jesus já está no Calvário. O Filho de Deus, o Salvador, está sendo entregando a sua vida. O que passa na sua mente quando você vê isso? O que você acha que Jesus quer dizer naquele momento que ele está pregado na cruz, que ele olha para baixo? Imagina aqui, assim como eu estou olhando para vocês, eu aqui pregando e vocês tacando pedra em mim, me chamando de herege. Porque naquele momento da cruz, tinha judeus que caminhavam com Jesus, viam os sinais e maravilhas que Jesus estava operando, via o que ele estava ensinando sobre justiça, amor, rendição, mas naquele dia estava gritando: herege, crucifica-o, crucifica-o. Os romanos caçoando de Jesus, tirando sarro dele: você não é o Filho de Deus, salva a si mesmo. Lançaram sorte das vestes de Jesus. Eles chutavam Jesus, eles tacavam pedra em Jesus, eles cuspiam em Jesus. Qual mensagem você acha que Jesus queria falar naquele momento, olhando para eles assim como eu estou olhando para você, daqui de cima? Se fosse eu, no lugar de Jesus, estou ali, recebendo todo o pecado daquele povo. Se sou eu no lugar de Jesus, eu ia falar assim: Deus, Pai, derrete cada um deles, devagar, bem devagarzinho, para eles sentirem. Mas não, o nosso amado, o nosso Jesus, não foi essas palavras que ele disse. E é sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós falaremos 3 pequenas frases, pequenas palavras que Jesus disse na cruz, que vai mexer com você. E no decorrer
desse mês, até a Páscoa, nós finalizaremos essa série. Estão comigo até aqui? Então, a primeira expressão de Jesus na cruz, preste bem atenção, a primeira milha, porque essa caminhada de 7 milhas é uma caminhada de milagres, de encontro com Deus, para que você receba um milagre, para que você receba o encontro com Deus. Entenda que a primeira palavra que Jesus disse na cruz foi uma palavra de perdão. Repete comigo, uma palavra de perdão. Lucas 23, 34. Filhos, pede para fechar aquela porta, por gentileza, obrigado. Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Queridos, eu quero trazer você a história agora. Acompanhe comigo esse raciocínio. A cruz, quando você olha para a cruz, olha para essa cruz aqui. Quando você olha para essa cruz, o que você sente? Eu, pastor Vitor, eu sinto muita paz. Eu sinto alívio. Eu sinto muito alívio. Eu até comentei em alguns cultos. Tem gente que pergunta assim: pastor, por que o símbolo de vocês, a cruz, não tem Jesus pregado lá? E a minha resposta sempre foi essa, e essa tem que ser sua resposta, porque nós celebramos um Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Diga amém. Eu olho para a cruz, eu não vejo tristeza, eu não vejo, eu vejo paz, alegria, contentamento, porque Ele entregou a vida dele por mim. Nós celebramos um Deus que é vivo e Ele está em nosso meio. Mas eu quero trazer você essa reflexão. Hoje você está sentado vendo uma cruz vazia, e se domingo que vem você chega nesse culto e você olha ali, tem uma cadeira elétrica pendurada ali no lugar da cruz. Ô pastor, você está viajando? O que tem a ver uma cadeira elétrica? O que é uma cadeira elétrica nos dias de hoje? É um instrumento de tortura. E a cruz naquela época era um instrumento de tortura. Pensa num povo endemoniado, ruim, que gostava de oprimir as pessoas, causar medo nas pessoas. Era os romanos. O Império Romano era endemoniado. Existia naquela época já a guilhotina, era muito mais fácil. Era só decapitar, coloca o pescoço ali, acabou. A cruz era um instrumento de tortura. Como assim, pastor? Vou te explicar. Para você ter noção, faça esse teste. Jesus foi pregado com os braços abertos, diga amém. Imagina você com seus braços abertos. Faz um teste. Quando você estiver num campo de futebol, ou na academia, ou nessas praças da cidade, tem bastante academia ao ar livre. Gruda numa barra com os braços bem abertos, segura e solta o teu peso e fica segurando. Tenta respirar. Quando você estica seus braços e você solta o teu peso, os seus pulmões são comprimidos, são apertados e você não consegue respirar. Então começa por aí. Vocês viram muitas imagens de Jesus com a mão rasgada, mas não foi só a mão rasgada. O que sustentava um homem na cruz não era a mão, porque a mão não aguenta. Um prego era entrado entre os dois ossos do punho aqui, ó. Atravessava o punho. Relatos dizem que tinha homens que ficavam até 5 dias pregado na cruz, e para sustentar o peso tinha que ser aqui, a mão ia rasgar, não ia aguentar. Ou seja, ele era pregado aqui. Algumas imagens você já viu o pé sendo pregado, né? Mas não era o pé que era pregado, e um prego entre os tendões de Aquiles aqui. Então ele ficava de lado, enfincava um prego nos 2 tendões de Aquiles. Então ele ficava assim, ó. Aí quando ele queria respirar, ele tinha que se esticar para aliviar os pulmões. E quando ele se esticava, ele sentia cãibra no corpo inteiro, porque aquele prego fincava os seus tendões de Aquiles.
A cruz era um instrumento de tortura. Por isso que eu falei que se fosse eu ia olhar para baixo e falar: Senhor, derrete cada um deles. Mas Ele suportou a cruz por mim, por você. Sabe qual é a boa notícia? Ficou um pouco tenso, não ficou? Saber tudo isso é que Jesus, Ele fez de um instrumento de tortura o maior símbolo de amor, cura e redenção para mim e para você. O maior instrumento de tortura, Ele fez um símbolo de amor e redenção. Por isso que nós olhamos para a cruz hoje e celebramos um Deus ressurreto que pagou o preço por mim e por você. Toda vez que eu olho para a cruz, eu tenho vontade de chorar, e não é de tristeza, é de alegria, porque se não fosse a cruz de Cristo, eu não estaria nesse púlpito pregando para você. Entenda o perdão de Jesus na cruz por você. A primeira palavra que Ele libera para a sua vida hoje é perdão. Muitas vezes você entra num culto como esse e se acha indigno de estar aqui, de adorar. Deixa eu te dizer, Deus, Ele te recebe do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Você não precisa ser perfeito para vir para Jesus, mas Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que eu acabei de te falar, que Ele não permite você ficar da mesma forma. O amor dele é um amor tão imensurável, não tem como. A Bíblia chama de um amor ágape, amor sacrificial, amor incondicional, que não tem como explicar o amor de Jesus, é só experimentando. Eu posso ficar aqui dias e dias tentando explicar o amor de Jesus para você, você não vai entender até você experimentar esse amor. Por isso que eu falo que banco de igreja não santifica ninguém, senão a gente venderia para você levar para casa. O que vai santificar a tua vida, que vai gerar um relacionamento íntimo com o Senhor, é você se entregar para Ele, você gerar esse relacionamento com Ele, e entender que você foi perdoado na cruz há mais de 2000 anos atrás. Diga amém. O que Jesus fez na cruz por mim e por você foi transformar um instrumento de tortura no maior símbolo de amor e perdão. Certamente a maioria de nós seja melhor nem imaginar o que diríamos no lugar de Jesus. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Jesus não estava negando a culpa de cada um desses assassinos que estavam ali crucificando Ele, mas estava reconhecendo que eles não haviam compreendido a magnitude do que estavam fazendo. Jesus conhece o teu coração. Eu sempre falo isso no culto. Ninguém acorda de manhã falando: hoje eu vou pecar, hoje eu vou só criar rebeldia. É difícil alguém acordar pensando nisso. Às vezes a gente erra por errar, e Deus conhece o teu coração. A palavra fala que as misericórdias dele se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Basta você se quebrantar, se entregar diante dele todos os dias e falar: Pai, me perdoa, eu sou falho, porque Ele conhece o teu coração. Tem gente que está na igreja há anos e não conseguem viver o amor e o perdão de Deus. Mas pastor, o meu passado, quem lembra do teu passado é Satanás. Ele é que lembra do teu passado. Então quando ele lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que ele já é um condenado. Nunca o Senhor vai olhar, por mais que você erre, Ele nunca vai olhar para você e vai te acusar, porque a palavra fala que Ele é o nosso advogado fiel, que intercede por nós diante do Pai. Ele nunca, por mais que você erre, por mais que você peque, Ele vai olhar para o Senhor e falar: Pai, perdoa essa filha, perdoa esse filho, porque ele não sabe o que está fazendo. Mas o que você tem feito com isso? O que você tem feito com esse perdão que você recebeu? Tem uma discussão teológica hoje muito grande. Eu nem gosto muito de falar sobre isso. Cada um tem um pensamento sobre a perca da salvação. Tem gente que acha que Romanos 10:9, você confessou Jesus com a tua boca, você creu, amém, você está salvo, agora eu vou viver minha vida. A salvação não se perde. Eu não creio
eu creio que a salvação se perde sim. Senão não faz sentido. Então, entreguei a vida para Jesus, eu vou ser o periculoso, o cara mais doido. Não. Mas é muito difícil, muito, talvez impossível, uma pessoa que de fato teve um encontro com Jesus e voltar para a velha vida. Que é um amor tão grande, é uma presença tão satisfatória, ela nos constrange dia após dia, que é impossível você ser quem você era. O encontro com Jesus faz de você aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía não trai mais, porque a presença dele nos constrange. É impossível. Só que você precisa entender que você foi perdoado. Receba o perdão. Esse é o primeiro milagre no caminho de 7 milhas até que ele volte. Senão um dia ele vai entrar aqui por essa porta e você vai, Senhor, eu não sou perdoado. Você precisa entender e receber esse perdão. Você precisa receber esse perdão. Hebreus 7, 24. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente, portanto ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Ei, está liberado para você. A segunda atitude de Jesus foi interceder. Ele perdoa e ele fala: Pai, é uma intercessão, perdoa esse povo, que eles não sabem o que fazem. E até hoje ele continua intercedendo por você. Você e eu, cabeçudos, que todo dia estamos errando, falhando com o Senhor, ele está lá em cima, à destra de Deus, dizendo assim para o Senhor: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está vivo e continua intercedendo por mim e por você. Diga amém. Até estava falando da menina e esqueci, né? Esqueci? Me veio agora. Nós estávamos aqui na quinta-feira, chuva caindo, começou a chover e de repente veio. Ela está aqui ou ainda não veio, né? Veio ontem. Tá, se você estiver aqui, filha, levanta a mão. Não quero te constranger não, mas veio ontem. Está aqui? Ah lá. E olha só como que Deus é bom. Eu não perco uma oportunidade. Só que eu fui um pouco mais leve, porque nós estávamos em 3 homens. E nós estávamos ali na frente, a chuva caindo. De repente entra aquela mocinha ali, de bicicleta, tadinha, toda molhada já. E ela parou ali, eu falei: não, fica aqui, debaixo da cobertura aqui. E ela ali, o Espírito Santo falou assim: você só vai oferecer a cobertura para ela? Aí eu falei: ô Silas, tem um saco de lixo preto aí, para nós fazer a capa do Batman para ela, para ela se proteger da chuva? Às vezes precisa chegar em casa, a gente não sabia, estava indo trabalhar, não sei. Falei: filha, você quer uma... Ainda chamei de filha, eu fui profético. Falei: filha, você quer um saco para você? Ah, e se tiver eu quero. O Silas foi, pegou um saco, fez uma roupa para ela, ela colocou, tampou o celular. Antes dela sair eu falei assim: ó, você parar aqui hoje não foi por acaso não, viu? Aí ela deu uma risadinha meio sem graça. Como estava eu, o Silas e o Pedro, 3 homens, né? Eu não vou ficar, deixa eu orar para essa menina, não. Eu fui simples. Venha nos fazer uma visita. Ontem ela veio numa live e hoje está aqui celebrando a Jesus com a gente. Aplauda Jesus pela vida dela. E no último ponto você vai entender, filho, o que eu estou falando, o porquê você está aqui. Stephen Furtick diz assim: nesse momento em todo o mundo pessoas estão se voltando a Jesus em fé, e no céu ele está pedindo ao Pai que as perdoe. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Toda vez que você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, há festas no céu. Eu sempre falo, eu sou meio chapado, e eu fico imaginando os anjos lá, com as suas harpas, liras, jogando para o alto e celebrando, porque uma alma entregou a vida para Jesus. Às vezes Deus prepara um culto como esse,
com muitas pessoas, um estádio lotado por conta de uma alma. Uma alma. Você acredita nisso? Uma única ovelha, que Ele não dispensa nenhuma, independente de quem você já foi. Ele te ama. Entenda esse perdão. Na jornada até a presença de Deus, o perdão sempre será um marco espiritual. Então, para que você entenda a mensagem do perdão, confesse os seus pecados a Jesus. 1 João 1, a partir do verso 8: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você bater no peito e dizer que não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso, que a palavra está falando. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, nós temos essa natureza pecaminosa. E não sei se você conhece gente assim, tem gente que tem o nariz tão levantado que se sair num chuvisco morre afogado. Eu não tenho pecado, eu sou santo. Cuidado, levantar a mão para o alto, um anjo vai passar e vai levar você embora. Tem gente que bate no peito e fala: eu sou perfeito, eu não tenho pecado. Pastor, nunca matei, nunca roubei, nunca traí. E quem diz que pecado é só matar, roubar e trair? Quem disse que pecado é só isso? Para você entender esse perdão, você tem que confessar os seus pecados. Você quer ver que a palavra fala que Deus abomina, Ele detesta a murmuração. Talvez hoje você acordou de manhã, aquele ventinho frio, já falou: nossa, mas frio. Até esse dia estava reclamando do calor. Aí quando vem o frio, reclama do frio. A gente nunca está contente, sim ou não? Não estou apontando ele para você não, eu também erro. Falo: Senhor, me perdoa, falei demais. Então a gente não pode bater no peito e dizer que nós não temos pecado. Temos que confessar. A palavra fala: confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros, para que você seja curado. Em outras versões, libertos. Você tem que falar, você tem que confessar os seus pecados. E é tão difícil, queridos. Quem já passou por isso? Tem gente que passa um dia só causando, aí chega a noite: Deus, perdoe todos os meus pecados de hoje, obrigado, em nome de Jesus, amém. Você tem que falar cada um dos seus pecados. E é difícil. Eu particularmente, às vezes quando eu erro, eu falo como deveria ter falado, as minhas ações não condizem com o que o Senhor pede para mim. É tão difícil quando eu estou na presença dEle, ajoelhado, e tenho que falar para Ele o que eu fiz, porque Ele já sabe. Ele já sabe. A palavra fala que antes de vir um pensamento na tua mente, Ele já sabe o que você está pensando. Mas Ele quer que você confesse. Tem gente que justifica: Senhor, hoje eu xinguei o cara no trânsito, porque também ele me fechou, né? Xinguei mesmo, amaldiçoei ele. Aí você está justificando. Fala: Senhor, eu pequei, porque eu sou um homem de Deus, e quando aquele cara me fechou no trânsito, eu deveria ter abençoado a vida dele, não xingado ele. Eu e você temos essa natureza de justificar. Quando Deus vem falar com Adão, o que ele fala? Eu pequei porque a mulher que o Senhor me deu aí, que me apresentou o fruto. Nós sempre vamos terceirizar o nosso pecado. Nós precisamos assumir e confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diga amém. Confesse os seus pecados. Reconhecer é o primeiro passo nessa jornada de milagres com Jesus. Para de se apoiar no seu próprio entendimento. Para de achar que você é santo. Por favor, confesse os seus pecados. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, engano e omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. Tem pessoas que às vezes entram no gabinete, precisam compartilhar o que está fazendo de errado. Quantas vezes a língua chega até a enrolar? Não conseguem. Por quê? Porque aonde Satanás ele tem autoridade na sua vida é aí. Porque quando você não confessa, você esconde, você mente. Ele é o pai da mentira.
Então toda vez que você vai confessar, isso é difícil, procure ajuda, procure um atendimento comigo, com a minha equipe. Senta, peça ajuda. Ei, estou chegando agora, eu vivi uma vida dessa forma, me ajuda, me aconselha. A igreja é para isso, para te aconselhar, para te abençoar. Peça ajuda, não tenha vergonha. É mais vergonhoso quem esconde e não confessa. Eu sempre falo, confessa a sua luta, mas não confessa o seu pecado. Confessa, para que você entenda a mensagem do perdão e caminhe nesse caminho de milagres. Confie no perdão completo dado por Deus. Confie no perdão completo dado por Cristo. Efésios 1:7, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Foi através do sangue dele. Ele é rico em graça. Confia no perdão completo. Tem gente que veio para Jesus, entregou a vida para Jesus, mas ainda acha que não foi perdoado. Confia nesse perdão. Confia. Não foi à toa o sacrifício dele, essa tortura. Não foi à toa. Não foi à toa. O perdão não é apenas colocar você na estrada certa. O perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também o mantém nela. Entenda isso. E algo que você precisa entender também sobre o perdão, para você caminhar nesse caminho de milagres: decida perdoar os seus ofensores, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Ou seja, se você não perdoa, papai não vai te perdoar. Não faz sentido você falar que é um cristão, que é um filho de Deus, e ficar carregando mágoa no teu coração por alguém que te magoou. Libera perdão aos seus ofensores, aqueles que te ofenderam. Libera perdão. O perdão é uma mola propulsora que te empurra para o seu destino profético. Não tem como você falar que foi perdoado por Cristo e não perdoar quem te ofendeu. Perdoa. Ei, é libertador quando você perdoa. Pastor, você não conhece a minha história, você não sabe o que fizeram comigo, mas uma coisa eu sei: quando você tem um encontro com aquele que salvou a sua vida, é impossível esse amor não te constranger e você não perdoar. Porque se não fosse o perdão dele, eu e você estávamos no vinagre. Perdoa quem te ofendeu. Perdoa quem te ofendeu. Hoje eu fiz essa pergunta pela manhã. Eu cuidei de muitas crianças em Araçatuba, crianças às vezes de 8 anos de idade, que chegavam em mim e falavam assim: meu pai está abusando de mim, meu tio está abusando de mim. Aí eu te pergunto: quem tem um filho de 5 a 9 anos aqui? Levanta a mão. Amém. E se a Penápolis é muito pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Você está sentado aí no teu lugar e senta um cara que é pedófilo, que abusou de uma menina a semana passada, e ele senta do teu lado. E na hora do apelo, Deus te toca para dar um abraço nesse cara. Será que vocês teriam coragem de abraçar um cara como esse? Que você sabe que ele abusou de uma criança, ou, se não dizer um abusador, talvez um assassino. O que você faria? Se você olhar para essa pessoa você não entendeu o perdão de Jesus. Porque quando você entende e recebe o perdão, só quem recebeu da graça sabe dar graça. Só quem recebeu esse favor imerecido sabe o que é compartilhar esse favor. Porque eu e você não somos o pecado que cometemos. Você teria coragem de abraçar essa pessoa? Eu comentei no culto pela manhã, talvez você tenha visto esse vídeo na internet. Esse vídeo viralizou nos Estados Unidos. Tinha um psicopata que tinha matado milhares de pessoas. Milhares. E um certo julgamento, todo mundo falava que ele era do tipo de cara assim, ó,
nos julgamentos que ele ia, ele falava assim: matei, fiz isso, fiz aquilo, matei. Ele não tinha expressão. É psicopata, né? Essa palavra, né, que eu falei de manhã. E esse vídeo viralizou, que ele matou o filho de um homem, e esse homem era um cristão. E no dia do julgamento, parece que a morte do filho desse homem foi muito feia. Esse psicopata, acho que foi arrancando pedaço por pedaço dessa pessoa. E esse vídeo viralizou. E na hora do julgamento lá e tal, ele sendo acusado, ele ia ser acusado de pena de morte já. Algo assim, eu não me recordo, faz tempo que eu vi esse vídeo. E hoje me veio o coração, porque tem a ver com o perdão. E de repente o pai desse menino, desse jovem, que estava na audiência, pegou o microfone, olhou para esse psicopata e disse assim: olha para mim. E o psicopata olhou, ele disse assim: hoje eu vou exercer a parte mais difícil da minha vida cristã, que é liberar perdão, e eu te perdoo pelo que você fez pelo meu filho. Ele começa a falar, e diz que naquele momento, por que esse vídeo viralizou? Porque naquele momento onde aquele pai libera o perdão, a primeira vez que aquele psicopata começa a chorar, ele chora no meio do tribunal, e por isso que esse vídeo viralizou, porque aquele pai liberou um perdão de um cara que esquartejou o filho dele, um psicopata louco. Ele entendeu o perdão que ele recebeu de Jesus, e quando você entende esse perdão ele transborda aqueles que estão à sua volta, independente do que fizeram com você. Eu creio que naquele momento, aquele psicopata entendeu o amor de Deus pela vida dele. Ele foi perdoado. Ele foi perdoado por aquele homem. É difícil. Eu sempre falo isso. Senhor, se alguém mexer com a minha bebê ou com a minha esposa, eu vou descer da cruz. Me ajuda. Imagina para mim ouvir de crianças de 9, 8 anos, 10 anos falando isso para mim. Mas eu entendi o perdão, porque o meu pecado não difere do pecado dele, o pecado dele não difere do meu. Se ele tocou indevidamente uma criança, não difere do meu pecado, às vezes de reclamar, de ser grosso. Não existe pecadinho e pecadão. E muitas vezes eu e você julgamos, porque não entendemos o perdão que Deus liberou para nós. Às vezes alguém te magoou dentro da igreja, você já quer sair da igreja. Falei isso pela manhã. Você quer ver uma pessoa sair da igreja? O que, pastor? É alguém falar mal dela? Alguém sair com fuxico? Não. Ela começar a servir. Ela começou a servir dentro da igreja, ela começou a participar dos bastidores. Ela começa a ver algumas coisas, porque às vezes você sentado aí, só frequenta a igreja, você olha o pessoal da intercessão, orando, né? A minha equipe de louvor aqui, a melhor equipe de louvor que tem. Para mim a minha melhor equipe é essa aqui, não abro mão deles. Meus voluntários, todo mundo aí, servindo, com amor, com alegria. Você acha que é tudo perfeito. Aí você vem servir, você começa a perceber algumas coisas que não são perfeitas. Aí você se frustra. Nossa, dentro da igreja acontece isso? A igreja não é perfeita, começando pelo teu pastor. Porque às vezes você me vê aqui como pastor pregando, eu não sou perfeito. Mas todo dia eu vou para a cruz e falo: Senhor, me ajuda. Porque o Senhor me confiou uma igreja, uma cidade, muitas ovelhas, e um dia eu vou prestar conta disso. Então, libere perdão para quem te ofendeu. Hoje é uma noite que você vai se quebrantar nesse altar. Talvez é a pessoa que você precisa liberar perdão, uma pessoa que já até morreu. Faça isso. Se prostre diante de Deus nesse altar e peça perdão. Eu te garanto, pode anotar, como a tua vida vai fazer assim, ó. Porque tudo que Satanás quer é que você não perdoe. Porque afinal foi através do perdão de Jesus que hoje você é liberto. Diga amém. Então ele não vai querer que você perdoe, isso é fato. Ele vai lutar contra isso. Ele vai lutar contra isso. É uma artimanha dele. Então não caia nessas armadilhas. Em segundo lugar, a segunda palavra, a segunda milha de Jesus na cruz é uma palavra de salvação. Repete comigo: uma palavra de salvação.
Lucas 23, a partir do verso 43. E Jesus lhes respondeu: eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A segunda palavra de Jesus foi salvação. Você já conhece o contexto? Jesus está pregado no meio, tem um na esquerda e um na da direita. Sempre o da esquerda é o fanfarrão, né? Da esquerda começa, vou trazer numa linguagem contemporânea de hoje. Um dos ladrões na cruz olha para Jesus e diz assim: ei, você não é o Filho de Deus? Salva a si mesmo, salva nós também que estamos aqui. Desce daí, você não é o cara. O da direita olha e fala assim: ô, cala a boca, rapaz, você está maluco? Pode ir lá na Bíblia, não está dessa forma, é claro, mas lá na Bíblia ele está questionando o outro. Eu e você estamos aqui porque nós merecemos isso, nós fizemos coisa errada, mas esse homem aí não tem culpa alguma. Eu fico imaginando aquele ladrão da direita, enquanto ele está fazendo as palhaçadas dele, as maldades dele, ele via Jesus. Onde Jesus estava tinha uma multidão com Jesus, sinais, maravilhas, milagres acontecendo, as coisas acontecendo, ele pregando sobre justiça, amor, liberdade. Era um homem bom. O da direita reconhece. E o que ele fala para Jesus? Lembre-se de mim quando entrar no teu reino. E o que Jesus responde para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ei, um ladrão inaugurou o jardim. Um ladrão. O que aquele ladrão fez? Ele dizimou, ele ofertou, ele serviu no ministério de Jesus? Não, ele apenas creu que Jesus era o Filho de Deus. E essa mesma salvação está liberada para mim e para você. Essa mesma salvação está liberada para nós. A segunda palavra de Jesus é salvação. E a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é porque você serve na igreja, não é porque você é um dizimista fiel, não é porque você é um ofertante generoso, não é porque você ajuda as pessoas na rua, porque se fosse por ajudar e fazer boas obras, o céu estava cheio de espíritas, porque é o que eles mais fazem. Só que uma coisa eles não creem, que Jesus é o Filho de Deus. Aí está a diferença. Por isso que o próprio Senhor fala, não é por obras. Tem gente que acha que quanto mais eu fizer, mais eu vou ter o meu espaço reservado no céu. Ei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem que ser dita, não é por obras, não é por obras. Romanos 5,10, pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte do seu Filho. Ei, a morte de Jesus nos trouxe um relacionamento direto com o Senhor, direto, através de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você não precisa vir ao teu pastor, a alguém da intercessão. Você não precisa se prostrar diante de imagens. Você tem que buscar Jesus, que é o único que vai te dar acesso a Deus, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele te deu acesso livre. Hoje você pode se relacionar com Deus. Isso é muito forte. Steve Furtick diz assim: seu lugar é com Jesus. Ele irá levá-lo onde ele está, na presença de Deus. Isto é salvação. Este é um presente de Deus. Ei, a salvação é um presente merecido. Eu e você não merecíamos. Por isso que eu preciso que você entenda o verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz. Um dia eu espero ver todos vocês na glória com Jesus. Eu não sei quem vai chegar primeiro, mas se alguém chegar primeiro que eu, diz para ele assim: ei, vai chegar um cara aí que ele é apaixonado por você, ele foi meu pastor, eu não vejo a hora de chegar, mas até que eu não chegue a esse dia, eu vou cumprir o meu chamado aqui, que é ganhar almas para Jesus, ver famílias sendo restauradas, ver filhos se voltando para a casa dos pais, filhos rebeldes,
aqueles que usavam drogas parando de usar drogas, aqueles que se prostituíam parando com a prostituição. Eu quero fazer a diferença, e você precisa gerar esse anseio no teu coração. Não seja apenas um crente de banco de igreja. Deus quer usar você. É tão simples, está aqui. Acabei de compartilhar, a filha sentando com a gente hoje. Talvez passe aqui sempre, né, filha? Deve ter passado sempre aqui na frente. Falei isso esses tempos atrás. Basta fazer um convite. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Ei, deixa Deus te usar. É tão gostoso. Receba com fé o presente da salvação. Receba pela fé. Pela fé eu sou salvo, glória a Deus. Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Não tem a ver com você. Não é porque você é bonitinho, tem o cabelo liso, tem o olho verde e magrinho, tem um físico. Não tem a ver. Não tem a ver com a tua beleza, não tem a ver com a sua expertise, não tem a ver com quanto você tem na sua conta financeira, não tem a ver. É um presente. É para todos, está liberado. A salvação é um dom de Deus, é um presente celestial, eterno e gratuito. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fossemos declarados justos diante de Deus. Se não for o sacrifício de Jesus, você não vai ser declarado justo diante de Deus. Romanos 6:23, por isso o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. O salário do pecado é a morte. Ei, preciso que você entenda isso. Se você está numa vida de pecado, abandona. O pecado ele te mata espiritualmente primeiro. Primeiro ele te mata espiritualmente, depois ele te mata fisicamente. Ninguém sabe qual vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe. Por isso que quando eu prego como se fosse a última vez. Porque eu não sei se eu vou sair daqui, eu não sei. Por isso que eu sempre faço um apelo, por isso que eu falo, vem para o altar. Hoje eu estou pregando com dor. Toda vez que eu elevo a minha voz, meu diafragma dói, meu estômago dói. E vindo para cá, minha esposa falou: amor, você ficou sabendo de uma mulher lá nessa tuba, fulana de tal, era amiga da sua mãe, morreu. Falei: eu fiquei sabendo, o que foi? Infarto fulminante. Do nada, pá. Eu não sei. Você sabe qual é o seu último dia? O que você tem feito com a sua vida? Dê o seu melhor. Seja apaixonado por Jesus. Você só não vai me ver pregando aqui o dia que eu tiver caído no chão, que não aguentar falar. Eu sou teimoso, devia ter passado a palavra para o pastor Renato. Hoje de manhã foi difícil. Você só não vai me ver pregando ou falando do amor de Jesus, é que vocês me vê sem conseguir falar. Que eu faço como se fosse a última vez. Receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor. Recebemos a salvação pela fé mediante a graça, porque nossa salvação não depende das obras. Apocalipse 7:10, a salvação vem do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro que é Jesus, diga amém. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, diz o Senhor, elas nunca morrerão, ninguém pode arrancá-las de você, ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Ei, ninguém pode arrancar a sua salvação das mãos do Senhor, a não ser que você queira viver uma vida de rebeldia, que você não queira mais, que você abandone. O salário do pecado é a morte. Isso pode
atrapalhar aquilo que Deus tem preparado para você na eternidade. Em terceiro lugar, e o louvor já pode subir, a terceira milha, a terceira palavra de Jesus foi uma palavra de relacionamento. João 19:26, Jesus está pregado na cruz, ali embaixo estava Maria, sua mãe, todos os discípulos, deram no pé, talvez não suportariam ver o que Jesus estava passando na cruz. Ali só ficou João, seu discípulo amado, aquele que se deitava ao colo de Jesus, e Jesus está ali pregado, está sua mãe e o seu discípulo, e olha a declaração que Jesus faz, que é a terceira palavra de Jesus na cruz. Ele olha para a mãe e diz assim: aí está o meu filho. E ele olha para o filho: aí está a sua mãe. A terceira milha em nossa jornada espiritual nos apresenta uma nova família, na qual nós não nascemos, mas foi concebida por Deus, que é a família da fé. O que Jesus está dizendo para o seu discípulo ali, falando assim: ei, aquela ali é tua mãe, honre ela, é a família que eu estou te dando. E mãe, esse aqui é o seu filho, honre ele, a família da fé. Tem gente que diz: eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus, eu adoro a Deus do meu jeito, eu oro na minha casa. A palavra fala que Jesus é o cabeça da igreja, sim ou não? E quem é o corpo? Eu e você. Nós somos o corpo. A igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é uma família para você pertencer. E nem toda família é perfeita, como eu disse, mas participe dessa família. Vão te magoar, talvez eu, pastor, vou te magoar um dia, mas desde quando eu assumi essa igreja, eu fiz uma reunião com a minha liderança, eu falei assim: ei, se um dia eu magoar o teu coração, venha em mim e fale, porque eu vou te pedir perdão. Deus está te dando uma família na fé. Nós precisamos nos unir. O que mais vemos é crentes dispersos. Tem gente que entra e sai dentro de uma igreja faz anos, não se relaciona com ninguém, não quer servir em nenhum ministério, não quer agregar no corpo de Cristo. Ei, tem gente que não participa de uma célula, um tempo de comunhão, de oração, de unidade. Deus está te dando uma família para você pertencer. Talvez você viveu uma vida solitária até aqui, nunca teve amizade. Talvez você está aqui e foi abandonado. Você carrega uma rejeição dentro do teu coração. Deus está te dando uma família. Essa igreja não é perfeita. O dia que você achar uma igreja perfeita, me avisa, que eu deixo de ser pastor e vou congregar lá. Não existe igreja perfeita, não existe família perfeita, mas existe um Deus que é tão amoroso, que nos ama e libera esse perdão, esse amor por nós, e faz com que eu e você possamos amar uns aos outros, perdoando uns aos outros. Nós somos família. Deus está instituindo uma família para você. Faça amizades, se aproxima, peça ajuda. Primeiro, que você não está sozinho, Jesus está com você, diga amém. Mas Jesus, Ele é tão lindão, que Ele envia anjos como pessoas para te abraçar, para dizer: ei, estamos juntos. Eu até me constranjo, porque tem uns filhos aqui que hoje uma filha da intercessão falou assim: eu não sei o que eu faço com você, com a tua esposa, não. Mas por quê? Vocês não pedem ajuda? Eu estou pregando uma coisa para mim, tá? Eu sou meio cabeça dura, é muito difícil eu pedir. Porque eu mandei no grupo da intercessão essa semana: orem por mim, pela minha família. Porque um dia ficou minha esposa ruim, um dia eu fiquei ruim. Eu entendo que é uma batalha que nós estamos enfrentando, é espiritual. Porque muitas pessoas estão se achegando, entregando as suas vidas para Jesus. Permita-se entrar debaixo dessa cobertura espiritual. Eu estou aqui como teu pastor, olha para mim.
e dizendo assim: eu amo você e amo a sua família, eu oro por você, eu clamo pela tua vida. Permita entrar debaixo dessa cobertura. Eu sei que o preço que eu estou pagando, essa luta que eu estou travando, é porque Deus tem algo extraordinário para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa: eu não vou parar até que Ele venha. Eu não vou parar. Então procure ajuda. Senhor, isso serve para mim. É que eu não gosto de atrapalhar. E talvez você tenha esse mesmo sentimento que eu estou abrindo aqui, algo meu pessoal. Ah, pastor, eu não gosto de incomodar. Peça ajuda. Eu tenho uma equipe aqui para te auxiliar, para te amar, para te abraçar. Mas não caminhe sozinho. A palavra de Jesus, a terceira frase dele, é sobre família, é sobre relacionamento. Ele está dizendo, olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha, até para quem você não conhece, olha para frente, olha para trás também, olha para trás, olha aí, quem Deus enviou para a tua vida para caminhar com você. Fala se isso não é extraordinário, igreja. São pessoas que Deus envia. Vão te machucar? Sim, é normal, mas perdoa, ame essa pessoa, se relaciona, sirva no ministério. A igreja está crescendo, eu preciso de você. A igreja está crescendo, eu preciso de você. Eu preciso de mais pessoas na porta recepcionando. Eu preciso de mais pessoas no Kids. Eu preciso de mais pessoas no backstage. Eu preciso de mais pessoas na mídia, no som, na loja, na central, no AC Gourmet, lá no estacionamento. Eu preciso de você. Sirva na casa de Deus. É um privilégio. Venha, mergulhe. Participe daquilo que Deus está fazendo. Ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não veem? Já está acontecendo. Você faz parte disso. Se coloque em pé. Eu não sei qual parte dessa mensagem falou com você, mas eu ainda não finalizei. Receba a paternidade de Deus em primeiro lugar, para você entender esse relacionamento como família, como igreja. Você precisa entender a paternidade de Deus. Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Essa palavra significa papai, papaizinho. Será que você que está aqui hoje, seja sincero com o teu coração, você consegue olhar para Deus e chamar Deus de papai, de paizinho? Você consegue? Responde para você mesmo dentro de você. Eu vou te falar com muito zelo, com muito amor, que hoje é um dia de cura na tua alma. Diga amém. Querido, se você não consegue olhar para Deus e chamá-lo de papai, de papaizinho, você ainda não teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, para entender essa paternidade. Pastor, eu fui abandonado, eu sou fruto de um adultério, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou. Deixa eu te dizer, você não é abandonado. Você tem um pai que é presente o tempo todo na sua vida. Receba a paternidade dele hoje. Comece a chamar o Senhor de papai. Quantas vezes eu nas minhas orações eu falo: papai, hoje eu não tenho nada para falar, eu só quero deitar no teu colo. E eu, pela fé, eu deito e eu me sinto no colo do papai. Quantas vezes eu já senti algo na minha cabeça me acariciando, e eu senti aquele conforto do papai.
receba a paternidade. Você só vai conseguir pertencer a uma família quando você entender a sua paternidade em Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Existe uma mentira que o mundo conta. Existe uma mentira. Todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Você se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. E a palavra fala que você é adotado como filho. Você se torna filho por adoção. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje e confessá-lo como teu Senhor e Salvador. Pastor, eu já entreguei lá atrás. Então se reconcilie com Jesus. Talvez você está um tempo distante dele, e hoje é uma noite de você se reconciliar. E eu quero ver se você entendeu essa mensagem. Se você realmente precisa e necessita desse amor, e precisa entregar a sua vida para Jesus, precisa se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que precisa desse perdão, você que precisa se sentir amado, pertencente, sai do seu lugar, vem aqui. Não deixe o inimigo impedir você não. Não tenha vergonha, vem nesse altar. Eu quero orar por você, orar pela tua família. Saia do seu lugar. Você que tem esse sentimento de abandono, você que quer se reconciliar com Jesus, vem para esse altar. Não perca essa oportunidade, porque vai chegar o momento que Ele vai vir. Dá uma segurada. Será que ninguém precisa falar nada para Deus hoje? Verdade mesmo. Isso se chama apelo. Isso não deveria acontecer, sabia? Apelo para as pessoas virem para o altar e se render a Jesus. Será que ninguém aqui nem reclamou hoje? Não fez uma reclamação? Não tem nada para confessar diante de Deus? Ou será que você tem vergonha de sair do seu lugar e vir nesse altar porque o que vão pensar de mim? E muitas vezes é o que Satanás sopra no teu ouvido. Não vai lá não, o que vão pensar de você? Ou será que você poderia sair do seu lugar e vir aqui se prostrar diante de Deus e dizer assim: eu vim aqui só para te agradecer por esse sacrifício que o Senhor passou na cruz, essa tortura pela minha vida e pela vida da minha família. Altar não é lugar de vergonha, altar é lugar de rendição. Quando você se ajoelha, você está dizendo assim para Deus: eu me prostro diante de você. E muitas vezes o inimigo nos impede. Ele fica aí, não vai não. Tem gente te olhando, tem pessoas que te conhecem. Eu sou o primeiro a me prostrar diante da presença dele e dizer: me perdoa. Me perdoa, porque hoje eu reclamei da minha dor. Eu tenho um amigo querido do meu coração que queria estar aqui hoje e não está, porque está com a sua imunidade baixa, está dentro de casa e não pode sair, e daria tudo para estar aqui. Então, Senhor, me perdoa, porque eu murmurei, eu reclamei da minha dor. É uma noite de confissão, é uma noite de rendição a Cristo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu queria que você começasse a falar com Deus. Eu queria que a minha equipe viesse orar por esses que estão aqui. Pergunte se eles estão entregando ou se reconciliando com Jesus, e faça a oração de confissão com eles. Sobre a tua alma.
Obrigado por esse perdão imerecido que nós recebemos na cruz do Calvário. Obrigado a Deus pela salvação, o presente da salvação que está liberado sobre as nossas vidas. Obrigado porque na cruz nós temos a garantia, na cruz nós temos o selo do Espírito Santo que nos garante um dia estarmos na glória com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque um dia nós estaremos juntos, celebrando com os anjos ao lado do Senhor. Obrigado, Jesus. E nesse lugar a tua palavra diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Nesse lugar vai ser um lugar de paz, alegria e contentamento. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia está. Dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. Nós celebramos um Deus que é vivo e reina para todo sempre. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é maior que todo mundo. Obrigado, Jesus. Aleluia. O nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu declaro cura sobre as suas emoções. Há pessoas aqui com as emoções abaladas, que de fato não conseguem olhar para Deus como um pai. Eu declaro uma paternidade sendo estabelecida no teu coração agora. Eu declaro que você vai ter experiências com esse Jesus no seu secreto. Jesus vai te visitar no seu secreto. A sua vida nunca mais será a mesma. E quando as tempestades baterem à tua porta, você vai olhar com toda a autoridade e dizer assim: maior é aquele que habita em mim do que o que habita no mundo. Hoje você foi selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Uma semana extraordinária. Um beijo no coração de vocês.